Olá, eu sou o Gabriel, aluno de graduação do curso de Agronomia, aqui da UEMS, Unidade de Mundo Novo. Eu vou falar com vocês hoje a respeito de um tema bem interessante, que está relacionado aqui na disciplina de genética, que seria estruturas celulares. Bom, o nosso grupo é composto por mim, Gabriel, o Guilherme, o William e o Caio. E o nosso docente, o Dr. Thiago Zoss. Bom, antes de tudo, nós precisamos entender o que é uma célula. A célula, ela é um componente muito pequeno que está presente no corpo de todos os organismos, seres vivos. E tem organismos como nós, que somos multicelulares, temos milhares de células dentro do nosso corpo, e tem organismos como uma bactéria que é unicelular, consegue viver apenas com uma célula. Qual é a importância disso? É importante compreender para ver como que funciona a vida, como que é fascinante essa parte da citologia, e compreender também, porque entendendo como funciona uma bactéria, como funciona o nosso organismo, a gente consegue compreender as doenças, como que tudo isso está agindo no nosso corpo e tudo mais. Bom, aí para começar, temos alguns tipos de células, né? Temos as células eucariontes, eucarióticas, que são células, o nome vem que elas têm núcleo verdadeiro, ela tem um núcleo no caso, e essas células elas são teoricamente mais novas e são mais complexas, elas têm mais organelas. Essas células elas têm organelas membranosas e é dividido em dois grupos, tem as células animais e as células vegetais. E nós temos também as células procariontes, que são dos organismos unicelulares, e a teoria diz que elas teoricamente vão ser mais antigas do que as células eucarióticas, elas são ancestral daquela outra célula. Bom, primeiramente falando da célula eucarionte animal, ela vai ter, quais estruturas ela vai ter? Vai ter a membrana plasmática, que vai ser o que vai englobar a célula para as organelas não saírem para ter. Tem o citoplasma, onde as organelas vão estar dispersas lá dentro. Tem o complexo de Golgi, que é responsável pela limpeza e manutenção da célula. Tem os ribossomos, que ele é capaz de sintetizar a proteína. Então o núcleo lá onde vai estar o DNA, RNA, ele vai precisar que sintetize a proteína para poder fazer o código genético, e essas mensagens vão chegar até os ribossomos, que vai estar no citoplasma, para poder fazer as proteínas. E uma diferença dessa célula para a célula vegetal, que eu já vou explicar um pouco mais adiante, seria que ela não tem a presença dos cloroplastos, dos plastos, mais precisamente os cloroplastos. Ela não tem o cloroplasto e ela também tem os vacúolos bem pequenos, ou até mesmo em algumas células pode não ter o vacúolo. Agora eu vou falar um pouco sobre a célula vegetal. Bom, a célula vegetal ela também é eucariótica, porque ela também tem um núcleo verdadeiro. E para começar, que o formato dela é diferente. Você vê que ela é um formato mais geométrico, mais retangular. Essa célula, para começar, que ela tem parede celular, que é feita de celulose, que é essa parte aqui que a gente consegue observar. Ela também vai ter o citoplasma, tem as organelas membranosas igual a outra célula. Aqui podemos observar o núcleo, o complexo de Golgi, que é responsável pela limpeza, como eu comentei, manutenção da célula. Aqui a gente pode observar que ela tem o vacúolo ligeiramente grande, porque ela vai acumular nesse vacúolo os açúcares, coisas da fotossíntese e entre muitas coisas. Então ela vai ter o vacúolo bem maior e sempre vai ter o vacúolo, diferente do animal que tem o vacúolo pequeno ou até às vezes não tem o vacúolo. E outra diferença interessante é o cloroplasto. E ela também vai ter a mitocôndria, que também tem na célula animal, que eu vou explicar um pouco mais adiante sobre essas duas organelas. Bom, e por último a célula procarionte, que ela é teoricamente um pouco mais simples, ela é basicamente o ancestral daquelas outras células. As células procariontes elas estão muito presentes nas bactérias. E o que acontece? A primeira diferença dela é que ela não tem organela membranosa, ela não vai ter organelas membranosas. As células procarióticas também, elas têm seres autotróficos que fazem fotossíntese, enfim. E como que faz essas fotossíntese, essas outras ações das células bacterianas? São basicamente com invaginações que a célula vai ter, uma adaptação que ela foi surgindo ao longo da evolução.
e pigmentos fotossintetizantes para poder fazer a realização da fotossíntese. Aqui mesmo a gente tem a imagem de uma bactéria, que é basicamente a célula procarionte. Ela vai poder ter os flagelos, tem essas estruturas também que são os plasmídeos, que inclusive essa é a estrutura que faz a resistência ao antibiótico das células procarióticas, das bactérias. Ela tem a parede celular, que ela é composta por peptídeo-glicano, que é um material de extrema resistência, que faz até a bactéria não conseguir morrer, talvez, numa lava de um vulcão, ou até mesmo congelada, num lugar muito frio. Ela vai ter o citoplasma também, tem os ribossomos, que ela vai sintetizar as proteínas da mesma forma que as outras células. E é basicamente isso. Ela tem essas fímbrias também, que está relacionada à parte da reprodução. Ela também faz divisão binária. E aqui no meio a gente consegue observar o material genético dela, que não tem um núcleo em volta. Bom, agora eu vou falar um pouco a respeito daquelas duas organelas que está presente na célula eucariótica, animal e na vegetal. No caso, essa aqui, que é o cloroplasto, ele só está presente na célula vegetal. Essas organelas membranosas são muito importantes porque, para começar, elas têm DNA próprio, tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto. E a mitocôndria ela é basicamente responsável pela síntese de ATP no organismo, que faz todas as reações bioquímicas. No caso dos animais, eles vão ter sempre a mitocôndria, que vai transformar o açúcar, o composto orgânico que ele comeu, em ATP. E agora os plastídeos, mais precisamente o cloroplasto, que é o que tem a clorofila, por isso que ele é verde, ele vai estar presente nas células eucarióticas vegetais, ou seja, em plantas, em vegetais, e ele vai poder fazer a realização da fotossíntese para poder gerar o ATP e outros compostos, para poder estar ajudando a mitocôndria que tem dentro dessas células também a fazer mais ATP. Ele trabalha meio que em conjunto, por isso esses seres são autotróficos. Aí é bem importante a gente entender como tudo isso aconteceu, que é bem interessante. Aí vem o tema que tem a teoria da endossimbiose, que no caso, dizem que antigamente essas células não teriam a mitocôndria dentro e nem o cloroplasto. E o que acontece? Basicamente, a célula fazia o seu ATP por forma de fermentação, o que diz a teoria. E basicamente, depois de muitos anos na evolução por fagocitose, ela meio que ingeriu essa mitocôndria e até mesmo o cloroplasto, que a teoria vale para os dois da mesma forma, e meio que começou a fazer uma relação simbiótica ali de mutualismo e conseguir gerar mais ATP, e a mitocôndria, que ela é basicamente um ser lá dentro, porque ela tem seu próprio DNA, ela tem o DNA próprio. E eles viveram juntos assim, conseguindo ter a célula mais eficiente, formando muito mais ATP, muito mais eficiência. E tem umas evidências dessas teorias, que no caso seria o DNA, ela tem o DNA próprio, como eu já mencionei. Ela sofre alguns efeitos antibióticos também, como as bactérias, inclusive as bactérias a gente só consegue meio que agredir elas, matar elas com antibiótico, e essas organelas, o cloroplasto e a mitocôndria sofrem efeito do antibiótico, e também ela tem o tamanho muito semelhante ao da bactéria. Isso aí é uma coisa que evidencia a teoria. Bom, e para a gente finalizar aqui a nossa apresentação, vamos fazer uma conclusão. É muito importante a gente entender como tudo isso funciona, porque eu já disse, que está diretamente relacionado com a vida. Tem também a engenharia genética, que inclusive consegue produzir a insulina usando o DNA da bactéria. Inclusive, isso está ligado ao melhoramento genético também. É muito importante compreender as células e suas estruturas do que está presente no organismo. E foi basicamente isso, e muito obrigado pela atenção.